Parte 2, aprendendo a pensar como Cristo pensa. Capítulo 4, como a mente é renovada. Então ele cita Romanos 2, 12, 1, 2, né, bastante conhecido, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, sendo santo e agradável a Deus, né? Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, o saber correto sobre Deus nos dará o sabor correto sobre a vida. Uma renovação de entendimento, ou seja, um saber novo, nos dará a capacidade de experimentar o sabor novo da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, o pensamento correto sobre o Senhor, ou seja, o entendimento renovado, renovará nosso sentimento sobre a vida e nossa capacidade de experimentar a vontade de Deus enquanto boa, agradável e perfeita. Deus quer renovar o nosso entendimento, nos fazendo pensar como Ele pensa. E para renovar o nosso sentimento, então, Ele vai nos fazer sentir como Ele sente. Mas como renovar o entendimento? Como conseguimos mudar as nossas crenças? É possível que os nossos pensamentos sejam mudados? Vamos ter um capítulo prático sobre isso. Por ora, eu quero enfatizar a natureza plástica e moldável do nosso cérebro. O que sabemos hoje sobre neuroplasticidade nos mostra que não somos capazes de apagar ou excluir voluntariamente registros da nossa mente. Por isso, Deus não nos deixou a ordem de descartar nossa mente velha, mas renová-la, porque Ele tem um propósito para a nossa história. O Senhor poderia descartar, mas prefere renovar. Ele poderia destruir, mas prefere redimir. Nossa trajetória importa para o Senhor. E independentemente do que trazemos em nossa bagagem, Deus pode fazer uma coisa nova. Portanto, eu quero convidar você a olhar para esse livro com a possibilidade de mergulhar dentro da sua mente e ver que Deus é poderoso para fazer uma coisa nova, mesmo usando a matéria-prima velha. Ao contrário de nós, que sempre preferimos descartar o que está ruim, Ele prefere resgatar o que está perdido. Ao contrário de nós, que sempre pensamos em destruir o que não serve, o método de Deus é de redimir. Esta é a mensagem do Evangelho. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O nosso entendimento estava perdido em nossos delitos e pecados, corrompido em tantas crenças equivocadas sobre Deus, sobre nós e sobre o mundo, escravo de tantas mentiras. Mas Jesus veio nos dar uma nova mente, um novo entendimento, usando cada pedacinho da nossa história para um processo de redenção. Renovar o entendimento é redimir a história, é trazer o poder da ressurreição onde reinava a morte. Com o entendimento renovado, prepare-se para ter uma sensibilidade renovada. Prepare-se para um novo paladar com a vida. As nossas papilas gustativas emocionais, na nossa capacidade de percepção e sensibilidade, também entrarão em ressurreição. Não se culpe por olhar para a vida e percebê-la com sentimentos que não são tão bons. Isso é normal diante do mundo corrompido em que vivemos. Não somos quem fomos feitos para ser e nem vivemos onde fomos feitos para viver. Estranho é sentir-se totalmente confortável aqui. Porém, o nosso entendimento e a nossa sensibilidade são restauradas, não para que achemos prazer no mundo, mas para que achemos prazer na vontade de Deus. O mundo continuará nos gerando dor e tristeza, e isso não é ruim. Jesus chorou algumas vezes e nos provou que as tristezas podem ser boas. Ele nos mostrou que ter saúde mental é chorar com o que faz Cristo chorar e sorrir com o que faz Cristo sorrir. A proposta do Evangelho é nos dar agora a perspectiva correta sobre tudo, bem como nos fazer enxergar tudo como Jesus. Essa mudança restaura nossa visão para vermos através dele, como fomos criados para ver. Cristo é a redenção da nossa mente, a forma correta para a qual fomos feitos para viver. É possível sim entender as coisas como Cristo e sentir o mundo como Ele. É possível ter pensamentos e sentimentos redimidos pelo Evangelho. Com isso, não estou dizendo que não vamos sofrer nem adoecer. Já conversamos sobre isso e entendemos que há um eixo na nossa nova mente, que é humano e é suscetível a toda espécie de sofrimento. Também entendemos que a mente de Cristo não é mente que não sofre, e sim a que chora com o que deve chorar e sorri com o que deve sorrir. Não é tudo que fica bom, agradável e perfeito nesse mundo, mas a vontade do Pai.
O Evangelho vai nos capacitar para enxergar tudo para a glória de Deus, inclusive as doenças e transtornos. Também vai nos mostrar que é possível até que algumas doenças nos curem, que problemas e transtornos do corpo e da alma podem curar o nosso espírito. Deus quer renovar nosso saber para restaurar o sabor da nossa vida. Ele não vai descartar nossa velha mente por causa dos nossos traumas e feridas, mas veio resgatá-la para experimentarmos tudo com uma nova sensibilidade. Há um prazer novo esperando que você conheça mais da mente de Cristo.